Boa tarde. Foi uma tabela que começa bem difícil mesmo, né? Então, agora mesmo o Bahia, né? Então já vamos para um terceiro jogo, um quarto jogo depois contra o Grêmio, já para a gente aprender rápido como jogar a Série A, aquilo que os detalhes, e aí essa palavra que é a palavra-chave para tudo, que é a eficiência. Né? Então, sempre olhando para o copo meio cheio, aquilo que era o mais difícil em relação a performar, ter as oportunidades e ter uma identidade jogando dentro e fora de casa, a gente conseguiu transmitir aquilo que a gente tinha como proposta estratégica para cada jogo e aquilo que a gente também criou como alternativas nos treinos. Então a gente conseguiu executar bem a forma de iniciar os jogos, a forma de fechar os jogos também. Então conseguindo contar com os jogadores que iniciavam e com as mudanças também que vieram para se ajustar àquilo que cada jogo pedia. Então, uma eficiência que eu posso dizer em relação à quantidade de chances criadas e um número maior de gols, e ao mesmo tempo o pouco que a gente cedeu em relação a aspectos defensivos também a gente conseguir ser consistente. Então, isso não é nada voltado para aspectos individuais, mas uma atenção coletiva, uma atenção de sistema para aquilo que vai nos aproximar de vencer, já que nós conseguimos fazer 2 grandes jogos. Então, agora vamos para um terceiro, já procurando ter uma melhora nesses quesitos, então pensando na eficiência de uma forma geral, né? Tanto pensando nos gols a favor, quanto pensando que como nós estamos cedendo pouco, e a gente espera ser feliz mais uma vez, né? Conseguir defender bem, ceder pouco, só que esse pouco não nos custe gols. Né? Então, equilíbrio, sabemos, o time do Bahia é um dos principais times do Brasil, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, ao mesmo tempo aquilo que a gente tem feito, a gente tem procurado evolução também nesses aspectos, principalmente relacionados à eficiência. Sim, principalmente naquilo que a gente sabe que tem sido o nosso tendão de Aquiles, ou o tendão de Aquiles do Mirassol no ano de 2025. Então, a gente já sabe alguns aspectos que a gente ou tem que esconder, ou a gente vai ter que, enquanto a gente não consegue resolver, a gente vai tentando esconder, tentando minimizar. Então, tem algumas formas que a gente tem tentado buscar para evitar determinadas situações. Então, a gente sabe, esse é um fator que uma equipe sólida, consistente defensivamente, que toma poucos gols e que fica muitos jogos, principalmente sem tomar gols, ela tende a ter bons resultados. Foi assim com o Mirassol em 2024, foi assim com o meu Operário em 2024 também. Então, é importante a equipe ser equilibrada. A palavra é equilibrada, independente de uma equipe. Hoje o Mirassol é a segunda equipe em posse e segunda equipe em finalização na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, alguns aspectos que... E aí não tem como separar os momentos, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, alguns fatores que nós temos buscado em relação a métricas ofensivas para que nós possamos defender melhor também. Então, são sempre várias situações para que a gente possa tratar, treinar, melhorar, e alguns aspectos específicos ali em relação à nossa defesa de meta também. Não os goleiros em si, mas determinadas estruturações para que nós possamos estar mais protegidos. Mais uma vez, a gente tem, nesses 2 jogos, a gente cedeu poucas oportunidades para os adversários. Então, os 2 gols do Cruzeiro são 2 situações, principalmente situações de transição, e o gol do Fortaleza também. Então, quando entra em aspecto defensivo, cruzamentos na área, etc., é um momento que eu quero que a gente seja muito sólido, que a gente possa se defender bem, para que a gente se aproxime, principalmente, por exemplo, de sair na frente. Então, sair atrás é sempre mais difícil, sempre um esforço muito maior, fazer gol é muito difícil. Então, por mais que a gente está criando muitas situações de dentro da área, finalizando muitas bolas de dentro da área, ainda assim é difícil fazer gol. Tudo que remeta ao equilíbrio da equipe em aspectos competitivos é nisso que a gente tem focado. E como você falou, o fato de não tomar gol é um aspecto muito importante para que a gente possa vencer jogos. Eu concordo com você, é uma equipe com uma identidade muito clara, mas não vejo equipes perfeitas. Eu vejo
sempre pontos fortes e fragilidades que podem ser exploradas e determinadas características. Tudo é um cobertor curto, né? Então, cobre de um lado, vai descobrir de outro, e a gente vai precisando, ao mesmo tempo que a gente tenta esconder os nossos, a gente quer explorar também. É um jogo dificílimo, uma equipe que gosta da bola, né? Que quando se defende ocupa bem os espaços, e jogadores individualmente muito qualificados também. Mas a nossa essência é sempre do tentar, né? Sempre de buscar e impor o nosso jogo. E é um jogo de oposição. Então, a gente vai precisar ver lá dentro o quanto a gente vai ser realmente eficiente. Aí eu não estou falando só de gols, mas eu estou te falando de proposta de jogo, o quanto a gente vai conseguir ser competente para isso. Não é só com a bola, é muito sem a bola. Como que a gente vai conseguir neutralizar os pontos fortes do Bahia, as principais ações, as estruturações, para que aí sim, no momento ofensivo, nós possamos ter nossas ferramentas para jogar. Então, é um jogo interessante, um jogo extremamente interessante, extremamente difícil. É uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, então eu sei que não é o nosso campeonato. Ao mesmo tempo é um jogo que eu acredito que a gente vai conseguir competir, quero muito que a gente vai conseguir competir em altíssimo nível como foram esses 2 jogos anteriores. Então, cada jogo é uma história, uma divisão que todo mundo conhece, que é um nível competitivo extremamente alto, e a demanda que nós vamos ter, né, para conseguir se fazer um grande jogo vai se custar muito, o preço a pagar vai ser muito alto, em todas as fases do jogo. Então, desde a escolha em relação a cada treinamento, em relação àquilo que é o plano estratégico do jogo, em relação às escolhas individuais, aquilo que a gente vai planejar como mexida também. Então, estamos muito atentos, sabemos isso aí, sabemos que o exercício é de altíssima energia para tudo, né? Antes do jogo, tudo que remeta à preparação, tudo aquilo que vai ser o jogo, né? Mas nós vamos buscar repetir o nível de desempenho que a gente teve nesses 2 jogos, né? E, inclusive, quando a gente não conseguir, a gente conseguir ser consistente, a gente conseguir defender bem, ter a humildade de entender que não vão ser todos os jogos que nós vamos ter 70% de posse da bola e que nós vamos ter que nos esforçar muito e nos sacrificar para marcar bem o adversário. Então, a equipe está consciente disso, a gente tem treinado para isso também, e como eu falei, eu espero que seja mais um passo nessa escalada e que, se Deus quiser, a gente possa ter sucesso para trazer um resultado positivo de lá. Pretendo sem dar dica para o Rogério lá, que ele não precisa, mas alguma coisa eu vou fazer sim. E aí, como eu falei, não só para começo, como para decorrer. É muito importante eu sempre falar essa mensagem, não só pensando na minha gestão do nosso elenco, do vestiário, mas pensando também na cabeça do torcedor, né, que estrategicamente cada jogo é uma história. Então eu estou pretendendo sim ver o que melhor encaixa para o jogo do Bahia, pensando em início e em fim. Eu não quero, essa é uma boa pergunta, é uma oportunidade, eu não quero pensar nisso, porque isso é mais um fator imagina a ladeira que a gente tem para subir, que a gente subiu contra o Cruzeiro, agora contra o Fortaleza e temos o Bahia. Se nós mesmos formos começar a colocar situações que nós não temos o controle, então a gente quer ganhar os jogos, a gente tem uma meta de pontos, a gente tem um planejamento de como atingir esses pontos, sabemos quais são os nossos adversários diretos para isso. Eu não posso carregar uma coisa não posso nem, eu pensei na minha chegada uma folha em branco, o que foi o Campeonato Paulista foi necessário para esse grupo hoje poder estar fazendo esses 2 bons jogos que a gente fez, e traz uma expectativa da gente conseguir resultados. É um campeonato longo, um campeonato agora de 36 rodadas, extremamente difícil, e que nós não podemos carregar nenhum tipo de peso de protagonismo em relação a um jogo como esse, como o Bahia, por exemplo, né? O que a gente tem que fazer é se fortalecer ao longo da jornada. Aí, se Deus quiser, principalmente os jogos chaves, a gente conseguir ganhar. Então, eu estou focando muito sempre no desempenho, porque eu acredito que isso que vai nos aproximar das vitórias.
né, essa consistência, a eficiência, as escolhas certas para que as relações dentro da equipe sejam as melhores possíveis, para que a gente coletivamente seja sempre muito forte para começo e decorrer de jogo. Então, não quero pensar nessa impressão. São 2 jogos que a gente jogou muito bem, que eu acredito que a gente merecia 2 resultados melhores. A gente não conseguiu atingir, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. Então, eu vejo uma evolução de performance da equipe no dia a dia, no que foram os 2 jogos. É isso que a gente tem o controle, teoricamente, daquilo que a gente precisa fazer para se aproximar de vencer jogo. Porque o vencer, realmente, a gente não tem controle. Então, não quero trazer nada que seja diferente disso para dentro da equipe. Não, zero. Ainda mais que ganharam, né, estão com a setinha para cima. Tem tempo para recuperar. Eles não têm só 11, então eles têm 12 equipes. Não é só um time, é um grupo muito bem gerido, que já tem no seu treinador ali as ideias muito estabelecidas. Então, zero vantagem. Pelo contrário, a gente vai enfrentar um ótimo adversário, mais uma vez um teste dificílimo para nós. Como eu falei, vai exigir o nosso máximo para que a gente possa trazer ponto de lá. Então, não tem vantagem nenhuma, pelo contrário, a gente tem que mentalizar aquilo que a gente precisa fazer e dentro dos 100 minutos a gente ser competente para cumprir.